Uma das populações mais interessantes e antigas que aparecem nas escrituras sagradas, oriundas da África, sem sombra de dúvidas, são o povo etíope da Etiópia. O povo etíope da Etiópia engloba ali várias e várias tribos da região da Etiópia, e eles são descritos na Bíblia Sagrada em diferentes passagens. Nas tradições semíticas de tanto árabes quanto judeus, antigos e até mesmo os samaritanos atuais, ambos consideram Cuxi como o ancestral comum de todas as populações africanas, ou pelo menos a maior parte das populações africanas. Neste vídeo eu estarei falando em específico sobre a Etiópia e suas origens antigas bíblicas, linguísticas, genéticas e muito mais. Por isso eu peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para pessoas que têm curiosidade de descobrir sobre este povo etíope. Começando primeiramente com as origens bíblicas, judaicas, semíticas, islâmicas e, obviamente, cristãs aí dos etíopes. Segundo as escrituras sagradas, aí o próprio filho de Cã, Cuxi, foi o originador aí do povo etíope e também de uma série de outros povos aí da África, mas muitas das vezes em várias traduções, tradutores bíblicos aí sempre traduziram o termo Cuxi como sendo a Etiópia ou fazendo referência aí sempre à África, ao continente africano. O termo Cuxita ou proveniente de Cuxi pode representar aí diferentes tribos e povos da África, mas principalmente os etíopes, os sudaneses, os eritreanos e também os somalis. O termo ou o nome Cuxi tem o significado, tanto em hebraico quanto em aramaico, significando literalmente negro ou até mesmo preto. Agora sobre a linguística dos antigos etíopes e dos atuais etíopes. Até a queda do Derg, o amárico, não confundir com a língua aramaica, amárico, serviu como única língua oficial na administração governamental, nos tribunais, na igreja e até mesmo no ensaio primário, embora no século XVII, durante os Emine Messafint, embora, aí no caso, sob o domínio da dinastia Warasek, a língua Oromo tenha servido como língua oficial da corte real do Império Etíope. Depois de 1991, o amárico foi substituído em muitas áreas por outras línguas oficiais do governo, como Oromo, Somali e Tigrínia. O inglês é a língua estrangeira mais falada e é ensinada em todas as escolas secundárias. De acordo aí com um censo etíope de 2007 e o Sia World Factbook, as maiores primeiras línguas aí da Etiópia são, em primeiro lugar, aí no topo é no caso a língua Oromo, em segundo lugar vem a língua Amárico, em terceiro lugar vem a língua Somali, aí logo após, em quarto lugar, vem a língua Tigrínia, e posteriormente o Sídamo, também o Walita, o Guaraj, o Afar e também algumas outras línguas aí são incluídas, como o árabe, por conta da presença do islamismo aí na Etiópia, o inglês também e até mesmo o italiano, por uma minoria italiana ali na região, uma minoria muito pequena. Na antiguidade, cerca de 1980 a.C., Demont foi estabelecido na atual Eritreia e na região de Tigray, da Etiópia, abrangendo o sul aí também da Arábia, o atual Iêmen. A capital deste governo estava localizada em Yerra, onde hoje é o norte da Etiópia. A maioria dos historiadores modernos considera esta civilização como sendo nativa da Etiópia, embora em épocas anteriores, muitos sugeriram aí que ela foi influenciada por Sabá, um reino semítico. Já outros estudiosos, eles consideram o Demont o resultado de uma união de culturas de língua afro e também de línguas semíticas, aí no caso cuxítica e semítica, nomeadamente povos ali da região, que são os Agal, de origem cuxítica, realmente cuxítica, ou seja, etíope, e os sabeus do sul, aí da Arábia, de origem semítica. No entanto, acredita-se que o Ge'ez, que é também uma língua, a antiga língua semítica
aí cuxítica, no caso da Etiópia, tenha se desenvolvido independentemente da língua de Sabá, uma das línguas semíticas do sul. Já em 2000 a.C., outros falantes aí de línguas semíticas viviam na Etiópia e na Eritreia, onde o ge'ez se desenvolveu, língua cuxítica. Acredita-se agora que a influência do reino de Sabá foi menor, limitada a algumas localidades e desaparecendo após algumas décadas ou até mesmo um século. Pode ter sido uma colônia comercial ou militar em aliança com a civilização etíope de Dimont, onde algum outro estado proto-axumita, politicamente integrado, o reino de Aksum, surgiu independentemente desde pelo menos 100 a.C. A sua civilização cresceu a partir do século I d.C. O reino dominava o Mar Vermelho, o nordeste da África, na atual localização entre o norte da Etiópia, região do Tigray. Na Etiópia existem diferentes grupos étnicos, todos eles africanos, todos eles de origem cuxítica antiga, da descendência de Cuxi, porém eles se dividem aí principalmente nos Oromo, que representam cerca de 34,4% aí da população da Etiópia. Em segundo lugar nós temos os Amara, que representam 27% da população etíope. Em terceiro lugar nós temos os Somalis, que representam 6,2%. Posteriormente, nós temos os Tigre, Sidama, Guarjem, Welaita, Wadia, Longe e Gama. Agora, sobre a questão religiosa da Etiópia, de acordo com o SIA Factbook, a demografia religiosa e as crenças da Etiópia são as seguintes, principalmente os cristãos ortodoxos etíopes, que representam a maioria, 43,8% aí da população da Etiópia. Em segundo lugar, nós temos aí os muçulmanos, a religião islâmica, representando 31,3% aí da religiosidade da Etiópia. Em terceiro lugar, por incrível que pareça, nós temos o protestantismo e religiões protestantes, ou seja, cristãos, aí 22,8%, e é uma das religiões que mais crescem no país. Agora, falando um pouco a respeito da genética aí da Etiópia, do povo etíope, de suas várias tribos antigas, nós temos aí o DNA autossômico, onde ele vai falar a respeito do seguinte: estudos conduzidos em etíopes pertencentes a grupos étnicos aí, cuxíticos e também semíticos, principalmente do norte do país, os Oromo, Amhara, Tigray e Guraj, estimam que aproximadamente cerca de 40% de sua ancestralidade autossômica seja derivada de uma antiga migração não africana do Oriente Médio, e a outra parcela de seu DNA é de cerca de 60% aí de origem nativa realmente africana, desde uma população aí muito antiga do Corno da África ou do Chifre da África. Agora vem uma pergunta muito interessante. Este teste de DNA autossômico aí de algumas tribos e regiões aí da população da Etiópia, por que este teste vai dizer que cerca de 40%, uma genética muito grande, muito forte, praticamente a metade da genética da população, é oriunda aí de ancestralidade semítica? Por quê? Por conta aí das migrações de povos do sul da Arábia, isto é, Iêmen, Omã, entre outros países ali do sul da Arábia, mas principalmente o Iêmen, tribos antigas iemenitas de origem semítica, muitas das vezes por conta aí de colonizações, por conta aí de migrações e também por conta de alianças de reinos etíopes realmente cuxíticos africanos, aí acabaram se cruzando, acabaram ali se encontrando, e por conta disso aconteceram os famosos casamentos, ou simplesmente ali acabaram acontecendo, sem sombra de dúvidas, muitas miscigenações. E por conta disso, por conta dos antigos sabeus, que são árabes, que são antigos semitas da descendência de Sem, eles acabaram se misturando aí com os antigos etíopes realmente negros da descendência de Cuxi, e então deu origem aí a alguns etíopes atuais,
os Oromo, Amhara, Tigray e Guaraj com uma ancestralidade semítica bastante forte e evidente aí em sua face, como o nariz, até mesmo a tonalidade de pele mais amarelada, mais similar aí ao tom de pele dos semitas, e mesmo assim tendo um tom de pele amarronzado, mas um marrom mais claro, e uns traços ali como o nariz mais alongado, mais fino, o olhar mais tenro, né? Ali as olheiras um pouco levemente pigmentadas, ali que são traços aí de semitas aí em povos da Etiópia. Lembrando que este estudo ele não representa a população da Etiópia em si totalitária, mas vai admitir que os Oromo, Amhara, Tigray e Guaraj têm cerca de 40% de DNA semítico. E isso é evidente na face de algumas pessoas da Etiópia, como desta mulher que eu estou mostrando agora para vocês, e fazendo um comparativo dela aí, que tem um tom de pele levemente mais claro, aí os traços mais semíticos, como o nariz aí, e em comparação com a mulher aí de origem aí realmente cuxítica negra nativa do país da Etiópia. Façam a comparação, vejam a fisionomia e nós podemos ver aí, sem sombra de dúvidas, uma mestiçagem com os Oromos, Amhara e Tigray, aí com os antigos sabeus e muito provavelmente com alguns árabes também vindos aí da religião islâmica, com as expansões islâmicas antigas aí. Algumas outras tribos mais isoladas da Etiópia continuam com a sua genética totalmente mais pura, aí mais africana, nativa, e são representados aí por vários grupos étnicos diferentes espalhados aí pela Etiópia. E eles são puramente etíopes e não tem mestiçagem aí com semitas. Apenas alguns etíopes têm misturas com semitas. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Eu peço que se inscrevam no canal Mistérios de Elohim, deixem os seus likes e compartilhem este vídeo de origens aí, que é muito importante as pessoas conhecerem as origens aí dos povos antigos. Dito isso, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.